Um homem negro caminha pelas ruas de ouro de Vila Rica. Seus passos ecoam sobre pedras que valem mais que reinos inteiros. Escravos se curvam quando ele passa. Brancos ricos tiram o chapéu em respeito. Este homem possui uma mina de ouro. Possui dezenas de escravos. Possui uma fortuna que faria senhores de engenho chorarem de inveja. Mas 20 anos antes, este mesmo homem estava nu, acorrentado, atravessando o Atlântico num porão fétido de navio negreiro. 20 anos antes, ele era rei na África. Hoje, ele é mais rico que o homem branco que o comprou. Esta é a história real de Chico Rei, o escravo que quebrou todas as regras do Brasil colonial e construiu um império começando do nada absoluto. E eu garanto, você nunca ouviu nada parecido com isso. Era o ano de 1720. Nas terras do Reino do Congo, região que hoje conhecemos como Angola, existia um pequeno reino chamado Galanga. Não era o maior reino africano, não era o mais poderoso, mas era próspero, organizado, com tradições ancestrais que remontavam séculos. E governando este reino estava um homem que a história registraria apenas como Galanga, nome de seu próprio reino, como era costume entre reis africanos. Galanga não era apenas um título. Este rei era um líder de verdade. Ele mediava disputas entre famílias, organizava a agricultura, protegia seu povo de invasores. Tinha esposa, tinha filhos, tinha uma corte de conselheiros. Sua palavra era lei. Seu povo o respeitava não por medo, mas por admiração genuína. Ele caminhava entre suas terras com a dignidade de quem nasceu para liderar. Mas o mundo estava mudando ao redor do reino de Galanga de maneiras que nenhum rei africano poderia prever completamente. O comércio de escravos estava explodindo. Portugal havia descoberto o ouro em suas colônias brasileiras 2 décadas antes, e a febre do ouro exigia braços, muitos braços. Milhares e milhares de pessoas para cavar, lavar, peneirar, transportar. Os portugueses não faziam este trabalho. Os índios brasileiros estavam morrendo de doenças europeias ou fugindo para o interior. A solução, na mente cruel dos colonizadores, era escravizar africanos em escala industrial. E os traficantes não tinham escrúpulos. Eles não capturavam apenas prisioneiros de guerra ou criminosos, como alegavam. Eles invadiam aldeias pacíficas, sequestravam famílias inteiras durante a noite, pagavam reinos rivais para atacar seus vizinhos. E quando encontravam um rei com seu povo reunido, viam não uma tragédia, mas uma oportunidade de lucro. Foi exatamente isso que aconteceu com Galanga. Numa manhã como qualquer outra, enquanto o rei se preparava para uma cerimônia com sua família e súditos, guerreiros armados invadiram o reino. Eram africanos trabalhando para traficantes portugueses, equipados com mosquetes e correntes. A batalha foi brutal e desequilibrada. Lanças contra armas de fogo, tradição contra ganância. Quando a fumaça baixou, Galanga estava vivo, mas derrotado. Sua esposa estava morta. Dezenas de seus súditos estavam mortos. Seu filho, um jovem príncipe, estava acorrentado ao lado dele. E pela primeira vez na vida, este homem que era rei, este homem que comandava o destino de centenas de pessoas, sentiu o ferro frio de algemas em seus pulsos. Eles caminharam por dias através da savana africana sob o sol escaldante. Homens, mulheres, crianças, todos acorrentados juntos numa fila interminável de desespero. Quem caía de exaustão era chicoteado até se levantar ou morria ali mesmo. Não havia água suficiente, não havia comida suficiente, não havia dignidade nenhuma. Galanga viu seu povo sofrer, viu crianças que ele havia abençoado quando nasceram agora chorando de fome. Viu guerreiros que juraram proteger seu reino, agora arrastando correntes, e ele não podia fazer nada. O rei estava tão impotente quanto o mais humilde de seus súditos.
Quando finalmente chegaram à costa, ao porto de Luanda, eles viram o oceano pela primeira vez. Muitos africanos do interior nunca haviam visto tanta água, e esperando por eles estava algo ainda mais aterrorizante. Os navios negreiros. Estes navios eram máquinas de morte projetadas para lucro máximo. Os traficantes descobriram que podiam empilhar seres humanos como carga, literalmente empilhar. Prateleiras de madeira com menos de 1 metro de altura, onde homens adultos não conseguiam nem sentar direitos. Acorrentados pelos tornozelos, acorrentados pelos pulsos, acorrentados uns aos outros. Galanga e seu filho foram jogados no porão. A escuridão era quase total. O cheiro era insuportável, uma mistura de suor, vômito, fezes e morte. O calor era sufocante. Homens gritavam em línguas diferentes, mulheres choravam por filhos arrancados de seus braços, e o navio ainda nem havia partido. A travessia do Atlântico durava entre 40 e 60 dias, dependendo dos ventos. 60 dias naquele inferno flutuante. 60 dias respirando ar fétido. 60 dias comendo uma papa aguada servida uma vez por dia. 60 dias vendo pessoas morrerem ao seu redor de doenças, desidratação e desespero puro. Os historiadores estimam que entre 10 e 20% dos africanos embarcados morriam durante a travessia. Isso significa que em cada navio, carregando 500 pessoas, 100 delas seriam jogadas ao mar antes de chegar ao Brasil. Seus corpos alimentavam tubarões que aprenderam a seguir as rotas dos navios negreiros. Mas Galanga sobreviveu. Seu corpo de rei, forte e saudável, aguentou o que matou homens mais fracos. E mais importante, sua mente aguentou. Porque ali, naquela escuridão fétida, enquanto o navio balançava no oceano infinito, Galanga tomou uma decisão que mudaria a história. Ele não iria se render, ele não iria desistir. Ele era rei, e mesmo acorrentado, mesmo despido de tudo que possuía, ele continuaria sendo rei. Galanga começou a conversar com os outros cativos. Em voz baixa, nos poucos momentos em que eram levados ao convés para exercício, ele falava com seu povo. Ele os lembrava de quem eram. Ele prometia que encontrariam um jeito de sobreviver ao que estava por vir. Ele mantinha viva a chama de dignidade que os traficantes tentavam apagar. Quando o navio finalmente chegou ao Rio de Janeiro, o primeiro porto brasileiro, os sobreviventes foram desembarcados. Eles mal conseguiam andar depois de semanas deitados. A luz do sol cegava seus olhos acostumados à escuridão. Muitos desabavam no cais. Ali foram examinados como gado. Compradores brancos apalpavam músculos, abriam bocas para verificar dentes, procuravam sinais de doenças. Galanga, apesar de magro e machucado, ainda tinha porte de rei. Seu filho ao lado dele, jovem e forte. Foi quando um fazendeiro de Minas Gerais chamado Major Augusto os viu. Major Augusto não era o fazendeiro mais rico da região das Minas, mas era ambicioso. Ele possuía terras próximas à Vila Rica, a capital do ouro, e sonhava em enriquecer com a mineração. Mas precisava de trabalhadores. Muitos trabalhadores. Quando viu Galanga e seu filho, viu valor. Aquele homem alto, de porte nobre, claramente era um líder. E líderes eram úteis. Um escravo líder podia organizar outros escravos, fazer o trabalho render mais, evitar rebeliões. Major Augusto não sabia que estava comprando um rei de verdade, mas sabia que estava comprando algo especial. A transação foi rápida. Moedas de ouro mudaram de mãos. Documentos foram assinados. E Galanga, que governou um reino, agora pertencia legalmente a outro homem. Eles viajaram por semanas do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Era 1721 agora. A região das Minas estava explodindo. Cidades brotavam da noite para o dia ao redor de depósitos de ouro. Vila Rica, que em poucas décadas se tornaria Ouro Preto, era um canteiro de obras caótico. Barracos de madeira, ruas lamacentas, homens de todos os tipos procurando fortuna. E em todo lugar,
Escravos, trabalhando nas minas, carregando pedras, lavando ouro nos rios. A proporção era absurda. Para cada pessoa branca, havia 4 ou 5 pessoas escravizadas. Minas Gerais era uma sociedade construída sobre trabalho forçado em escala industrial. Major Augusto levou seus novos escravos para uma propriedade na região do Alto da Cruz, nas encostas do que seria conhecido como Morro da Queimada. Ali, nas entranhas da terra, havia ouro, e Galanga seria forçado a extraí-lo. O trabalho nas minas era matança pura. Os escravos desciam por túneis estreitos cavados na rocha. A única luz vinha de lampiões fracos. O ar era sufocante e cheio de poeira que destruía os pulmões. Desabamentos eram comuns. Homens ficavam presos e morriam lentamente no escuro. Eles trabalhavam 16, às vezes 18 horas por dia. Quebravam pedra, enchiam cestos, carregavam tudo para a superfície. Depois, lavavam o material em enormes gamelas de madeira, procurando as pepitas preciosas escondidas entre cascalho comum. A comida era pouca, farinha de mandioca, feijão quando tinha sorte, carne era rara. Eles dormiam em senzalas superlotadas, acordavam antes do sol e trabalhavam até não conseguirem mais enxergar. Mas Galanga não era um escravo comum. Mesmo ali, mesmo quebrado fisicamente, ele mantinha sua dignidade. Ele ajudava os mais fracos, dividia sua comida, ensinava os mais jovens a sobreviver. E lentamente, sem que Major Augusto percebesse completamente, ele começou a reorganizar seu povo. Porque muitos dos escravos de Major Augusto eram do mesmo grupo que Galanga. Eram seus antigos súditos. Eles se reconheciam, falavam a mesma língua, compartilhavam as mesmas tradições. E mesmo sem coroa, mesmo sem reino, Galanga continuava sendo o rei deles. À noite, nas senzalas, eles conversavam em sua língua natal, cantavam canções africanas que falavam de liberdade, praticavam rituais que mantinham viva sua cultura. E Galanga lhes contava histórias, histórias de seu reino, histórias de quem eles eram antes das correntes, histórias que mantinham a esperança acesa. Foi durante esses primeiros anos terríveis que algo extraordinário começou a acontecer. Galanga não estava apenas sobrevivendo, ele estava observando, estudando, aprendendo como funcionava aquele novo mundo. Ele percebeu que, apesar de todo o racismo, apesar de toda a crueldade do sistema escravista, havia brechas, pequenas fissuras na armadura da escravidão. E a maior delas era o ouro. Em Minas Gerais, diferente das plantações de cana no Nordeste, existia uma prática chamada trabalho aos domingos. Os escravos podiam usar seu dia de descanso para trabalhar por conta própria. Podiam plantar pequenas hortas, podiam fazer artesanato, e se fossem mineradores, podiam até procurar ouro nos depósitos já explorados, nos rejeitos, nos lugares que os senhores consideravam esgotados. Qualquer ouro que encontrassem nesses dias era deles. Parece impossível, não é? Por que senhores de escravos permitiriam isso? A resposta é puramente pragmática. Alimentar centenas de escravos era caro. Se eles produzissem a própria comida, o senhor economizava. E os poucos gramas de ouro que escravos encontrassem trabalhando um dia por semana em áreas pobres não ameaçavam os lucros enormes das minas principais. Mas para Galanga, aquilo era uma porta. Todo domingo, enquanto outros descansavam seus corpos destruídos, Galanga descia aos riachos, seu filho ao lado dele. Eles peneiravam cascalho, lavavam sedimento, procuravam com paciência infinita aquelas pepitas minúsculas que brilhavam entre a lama. Era trabalho brutal depois de uma semana de trabalho brutal. Mas Galanga entendia algo fundamental. Aquele ouro não pertencia a Major Augusto. Aquele ouro era dele, e ouro era liberdade. Além disso, Galanga percebeu outra brecha no sistema. Em Minas Gerais, escravos podiam comprar a própria alforria. Era raro, era caro, mas era possível.
Um escravo que juntasse ouro suficiente podia, teoricamente, pagar seu valor de mercado ao senhor e comprar sua liberdade. O preço era absurdo, claro. Equivalia a anos de trabalho. Mas era possível. E Galanga começou a juntar ouro. Grama por grama, pepita por pepita. Cada domingo, cada minuto roubado do descanso merecido, ele procurava. E guardava tudo com segredo absoluto. Mas aqui está a parte que torna a história de Galanga verdadeiramente extraordinária. Ele não estava juntando ouro só para si mesmo. Lembram que falei que Galanga era rei, que seu povo ainda o via como líder? Galanga não pensava como um indivíduo desesperado, tentando salvar a própria pele. Ele pensava como um rei, pensando em seu povo. Ele começou a organizar um sistema. Todo o ouro que seu grupo encontrava aos domingos era coletado, guardado juntos, e seria usado estrategicamente. Primeiro, comprariam a liberdade de Galanga. Por quê? Porque um homem livre tinha direitos que um escravo não tinha. Podia possuir propriedade, podia fazer negócios, podia comprar a liberdade de outros. Depois, comprariam a liberdade do filho de Galanga. 2 homens livres tinham mais poder que um. E depois, um por um, sistematicamente, comprariam a liberdade de cada pessoa do grupo. Era um plano insano. Levaria décadas. Talvez fosse impossível. Mas era um plano. E planos dão esperança. Os anos passaram. 1722, 1723... Galanga envelhecia trabalhando nas minas. Seu corpo, antes forte, estava marcado por cicatrizes e pelo trabalho brutal, mas sua mente estava mais afiada que nunca. Ele aprendeu português fluentemente, entendeu as leis coloniais, descobriu como funcionava o comércio do ouro, criou relacionamentos com outros escravos e até com alguns homens livres negros que já haviam comprado suas alforrias. E o ouro continuava se acumulando. Lentamente, mas continuava. Em 1726, 6 anos depois de chegar a Minas Gerais, Galanga tinha ouro suficiente. Ele procurou o Major Augusto. A conversa deve ter sido surreal. Um escravo oferecendo ouro para comprar a própria liberdade. Major Augusto poderia ter recusado, poderia ter tomado o ouro e não dado nada em troca. Mas havia testemunhas, havia leis, e talvez, só talvez, até aquele fazendeiro duro tenha sentido um respeito relutante por aquele escravo extraordinário. O preço foi pago, os documentos foram assinados, e Galanga, o rei que atravessou o oceano em correntes, era livre. Mas ele não adotou seu nome africano de volta. Seria perigoso, chamaria a atenção errada. Em vez disso, ele escolheu um nome português que seus amigos já usavam para ele. Um apelido que reconhecia sua origem real, mas soava comum o suficiente. Francisco. Chico para os amigos. Chico, rei. O rei tinha renascido. Mas sua jornada estava apenas começando, porque Chico Rei não queria apenas ser livre, ele queria libertar seu povo. Ele queria mais que isso. Ele queria construir um reino novamente, um reino diferente, um reino de homens e mulheres livres numa terra de escravidão. E contra todas as probabilidades, contra um sistema projetado para destruí-lo, Chico Rei iria conseguir. Nos próximos meses, Chico trabalhou mais duro que nunca, mas agora ele trabalhava para si mesmo. Como homem livre, ele podia ser pago pelo seu trabalho, podia fazer contratos, e conhecendo as minas melhor que muitos brancos, ele vendia sua expertise. Ele juntou mais ouro e comprou a liberdade de seu filho. Agora eram dois homens livres com um objetivo impossível. Mas antes de continuarmos com como Chico construiu seu império, precisamos entender o mundo ao redor dele. Minas Gerais, em 1720, era um lugar extraordinário, violento e cheio de contradições. A descoberta do ouro no final do século anterior havia transformado o Brasil. Até então, a colônia era basicamente plantações de cana no Nordeste.
pobre comparada às colônias espanholas ricas em prata. Mas o ouro mudou tudo. Milhares de portugueses atravessaram o oceano procurando fortuna. Bandeirantes de São Paulo invadiram o interior. E Vila Rica se tornou uma das cidades mais ricas do mundo português. Mais rica que muitas cidades europeias. Igrejas barrocas brotavam em cada esquina, decoradas com toneladas de ouro. Literalmente toneladas. Os tetos eram folheados a ouro. As paredes esculpidas, as imagens dos santos cobertas com o metal precioso. Era opulência religiosa numa escala absurda, mas toda aquela riqueza era construída sobre sofrimento. Para cada igreja dourada havia centenas de escravos mortos nas minas. Para cada senhor rico havia milhares de homens, mulheres e crianças trabalhando até morrer. E Portugal estava ficando paranoico com o ouro. A coroa queria sua parte, criou impostos absurdos, criou leis dizendo que todo o ouro encontrado tinha que ser levado para casas de fundição onde seria marcado e taxado. Contrabando de ouro era punido com morte. Mas é claro que todos contrabandeavam. Senhores, escravos, comerciantes, até padres escondiam ouro nos altares de suas igrejas. Era um jogo de gato e rato entre os mineradores e os cobradores de impostos da coroa. E nesse mundo caótico, Chico Rei viu oportunidades. Porque havia uma coisa que todos em Minas Gerais precisavam: trabalho de qualidade. Carpinteiros para construir casas, ferreiros para fazer ferramentas, mineradores experientes. E Chico estava se tornando conhecido como alguém que entendia as minas melhor que quase qualquer um. Ele também se conectou com algo fundamental: as irmandades religiosas negras. A Igreja Católica em Minas Gerais tinha uma regra estranha. Negros não podiam participar das irmandades brancas. Então, os africanos e afro-brasileiros criaram suas próprias irmandades. A mais importante era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essas irmandades eram mais que grupos religiosos, eram redes de apoio, ajudavam escravos a comprar alforria, organizavam funerais dignos, mantinham tradições africanas disfarçadas de rituais católicos e criavam senso de comunidade num mundo que tentava destruir qualquer solidariedade entre os escravizados. Chico Rei não apenas entrou para a Irmandade do Rosário. Ele se tornou uma de suas figuras centrais. Sua presença, sua história, seu carisma natural de líder faziam dele alguém que as pessoas seguiam naturalmente. E através da Irmandade, Chico começou a construir sua rede. Ele conhecia escravos de diversas propriedades, conhecia homens livres negros, conhecia comerciantes mestiços. Conhecia até alguns brancos pobres que trabalhavam nas minas ao lado de escravos. Mas Chico precisava de mais que conexões. Ele precisava de capital. Ele precisava de uma mina. E em 1730, 10 anos depois de chegar ao Brasil, a oportunidade apareceu. Havia uma mina na região da Encardideira, conhecida hoje como Mina da Encardideira, que estava considerada esgotada. Os proprietários brancos haviam explorado os veios mais ricos e declarado que não havia mais ouro suficiente para justificar continuar operando. Eles queriam vender. O preço era alto, mas não impossível. E Chico tinha estado juntando ouro por uma década. Ele fez uma proposta audaciosa. Juntou suas economias com as de seu filho e de alguns outros homens livres negros que ele havia ajudado a libertar, e compraram a mina. Deixa eu repetir, porque isso é extraordinário. Um ex-escravo comprou uma mina de ouro. Os proprietários brancos provavelmente riram da cara dele. Afinal, se os especialistas brancos tinham declarado a mina esgotada, o que um negro recém-liberto achava que ia encontrar? Mas Chico sabia algo que eles não sabiam. Ele havia trabalhado naquelas minas por anos. Ele conhecia cada túnel, cada veio, cada característica da rocha. E ele sabia que ainda havia ouro ali.
só que estava mais fundo, em lugares mais difíceis. Lugares que exigiam trabalho que os senhores brancos não queriam investir, porque tinham opções mais fáceis. Mas Chico não tinha opções mais fáceis. Ele tinha determinação. E ele tinha algo mais importante. Tinha trabalhadores que queriam estar ali. Porque aqui está o detalhe brilhante do plano de Chico. Lembram que ele estava libertando seu povo sistematicamente. Muitos desses homens livres agora trabalhavam para ele, não como escravos, como empregados. Alguns eram parceiros no negócio, outros recebiam porcentagens do que encontravam. Pela primeira vez em Minas Gerais, havia uma operação mineradora significativa, tocada principalmente por negros livres, trabalhando para seu próprio benefício. E funcionou. Chico e seus homens entraram naquela mina que brancos haviam abandonado e começaram a extrair ouro, muito ouro, porque eles estavam dispostos a trabalhar mais duro, ir mais fundo, explorar veios que outros consideravam pequenos demais para valer a pena. As notícias se espalharam. O negro, que era rei na África, estava enriquecendo, estava libertando escravos. Estava construindo algo impossível. E Major Augusto, o homem que havia comprado Chico em leilão, deve ter mordido os lábios de raiva, vendo o escravo que ele vendeu se tornar mais rico que ele mesmo. Mas esta é só a primeira parte da história. Porque Chico Rei não parou por aí. Ele estava apenas começando a construir seu império. Um império que desafiaria todas as regras da sociedade colonial. Um império que provaria que um homem negro podia ter sucesso num mundo construído para destruí-lo. E o mais incrível ainda estava por vir. Imagine esta cena. É domingo em Vila Rica, 1735. Uma procissão religiosa desce as ruas de pedra. À frente, carregando estandartes e tocando tambores africanos disfarçados de instrumentos católicos. Vão dezenas de homens e mulheres negros vestidos em suas melhores roupas. E liderando todos eles, usando um manto vermelho bordado com fios de ouro, caminha Chico Rei. Mas não é apenas um desfile, é uma declaração. Cada pessoa naquela procissão é alguém que Chico libertou. Cada sorriso nos rostos deles é um ato de rebeldia. Porque naquele momento, num Brasil onde quase metade da população está acorrentada, onde ser negro significa quase certamente ser propriedade de alguém, ali está um grupo de africanos livres, orgulhosos, celebrando abertamente sua cultura. E os brancos que assistem das janelas de suas casas não sabem se sentem admiração ou terror, porque Chico Rei está quebrando as regras e está vencendo. Vamos voltar um pouco para entender como chegamos até aqui. Quando paramos a história na parte anterior, Chico acabava de comprar sua primeira mina. Mas possuir uma mina e fazê-la render são coisas completamente diferentes. E Chico estava prestes a provar que ele não era apenas um sobrevivente, mas um gênio dos negócios. A mina da Encardideira que Chico comprou ficava numa encosta íngreme no alto da cruz. Os túneis desciam diretamente para as entranhas da terra, seguindo veios de quartzo onde o ouro se escondia. Trabalhar ali era perigoso. Os túneis eram estreitos, escavados na rocha dura, sustentados por vigas de madeira que rangiam ameaçadoramente. Desabamentos aconteciam. Homens morriam, mas Chico tinha várias vantagens que outros mineradores não tinham. Primeiro, ele realmente entendia a geologia daquelas montanhas. Anos trabalhando como escravo nas minas haviam lhe ensinado a ler a rocha. Ele sabia onde procurar. Sabia identificar os sinais de veios de ouro, sabia quando valia a pena ir mais fundo e quando era melhor procurar em outro lugar. Segundo, seus trabalhadores eram diferentes. Não eram escravos trabalhando sob chicote, eram homens livres, trabalhando por lucro compartilhado. Isso mudava tudo. Eles tinham motivação real, cuidavam da segurança porque suas próprias vidas dependiam disso.
trabalhavam com inteligência, não apenas com força bruta. E terceiro, Chico tinha algo que nenhum senhor de escravos branco tinha: a total lealdade de seu povo, porque todos sabiam que o ouro que extraíam não ia apenas para o bolso de Chico, ia para libertar mais pessoas. O sistema que Chico criou era engenhoso. Os lucros da mina eram divididos em partes. Uma parte ia para manter a operação funcionando, comprar ferramentas, pagar por comida e suprimentos. Uma parte ia para Chico e seus principais sócios. E uma parte significativa ia para um fundo coletivo usado exclusivamente para comprar alforrias. Não era caridade, era investimento estratégico. Cada pessoa libertada era alguém que podia trabalhar nas minas de Chico ou iniciar seus próprios negócios, expandindo a rede de influência dele. Era um círculo virtuoso. Mais liberdade criava mais riqueza, que criava mais liberdade. E funcionou absurdamente bem. Nos primeiros anos, depois de comprar a encardideira, Chico e seus homens extraíram ouro suficiente para libertar mais de 20 pessoas. 20 vidas compradas de volta da escravidão. 20 famílias reunidas. 20 pessoas que agora deviam suas liberdades a Chico Rei. As notícias se espalharam pela comunidade negra de Vila Rica e além. O rei africano estava cumprindo sua promessa. Ele estava reconstruindo seu reino, uma pessoa libertada de cada vez. Mas quanto mais bem-sucedido Chico ficava, mais atenção ele atraía. E nem toda essa atenção era positiva. As autoridades coloniais começaram a ficar nervosas. Portugal tinha regras muito específicas sobre mineração. Todo o ouro encontrado tinha que passar pelas casas de fundição, onde era pesado, marcado e taxado. 1/5 de todo o ouro, a famosa quinta parte, pertencia à coroa. Sonegar este imposto era crime capital. E aqui estava Chico Rei, um ex-escravo, movimentando quantidades significativas de ouro. As autoridades começaram a fazer perguntas. De onde vinha tanto ouro? Como um negro recém-liberto podia pagar tantas alforrias? Será que ele estava contrabandeando? A resposta, quase certamente, era sim. Mas provar isso era outra história. Porque Chico era inteligente. Muito inteligente. Ele entendia que num sistema corrupto, você sobrevivia não sendo honesto, mas sendo estratégico. E ele desenvolveu métodos engenhosos para esconder ouro. A história mais famosa, que virou lenda em Ouro Preto, envolve os cabelos das pessoas. Segundo relatos da época, Chico e seus trabalhadores escondiam pepitas pequenas de ouro em seus cabelos crespos. Depois do trabalho, eles levavam o ouro para casa escondido bem na cabeça, passando direto por fiscais que nunca imaginariam procurar ali. Outra técnica era mais elaborada. Eles escondiam ouro dentro de imagens de santos. Lembram que falei sobre a Irmandade do Rosário? A Irmandade estava construindo uma igreja, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Imagens de santos eram transportadas entre a mina e a igreja regularmente. E algumas dessas imagens tinham compartimentos secretos preenchidos com ouro em pó. Quem suspeitaria de pessoas devotas carregando ícones religiosos? Mas o método mais audacioso era político. Chico começou a fazer amigos em lugares estratégicos. Ele dava presentes para funcionários da coroa, oferecia percentuais de seus lucros para pessoas certas, garantia que fiscais recebessem pequenas gratificações para olhar para o outro lado em momentos críticos. Não era corrupção por ganância, era sobrevivência. Era um homem negro jogando um jogo criado para destruí-lo, usando as próprias regras do sistema contra ele. E funcionou. Apesar das suspeitas, Chico nunca foi pego formalmente contrabandeando. Ele pagava impostos suficientes para parecer legítimo, mas mantinha lucros suficientes para continuar libertando pessoas. Durante a década de 1730, a operação de Chico expandiu.
Ele não apenas operava a encardideira, ele começou a investir em outras propriedades, comprava terrenos, financiava operações de mineração menores tocadas por outros negros libertos. Tornava-se, essencialmente, um banqueiro informal para a comunidade africana de Vila Rica. Se um escravo estava a poucas onças de ouro de comprar sua liberdade, mas não conseguia juntar o resto, Chico emprestava. Se uma família livre precisava comprar uma casa, mas não tinha crédito, Chico financiava. Se jovens negros queriam aprender um ofício, mas ninguém os ensinaria, Chico pagava por sua formação. Ele estava construindo infraestrutura. Não infraestrutura física de estradas e pontes, mas infraestrutura social. Uma rede de pessoas conectadas por gratidão, lealdade e interesse mútuo. E no centro dessa rede estava a igreja. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos era mais que um lugar de adoração. Era o coração da comunidade negra de Vila Rica. E Chico era seu principal patrocinador. Ele despejou ouro na construção dessa igreja. Ouro em pó cobria os altares. Imagens dos santos eram decoradas com metal precioso. O sino da torre era de prata. As paredes eram pintadas por artistas negros talentosos que Chico financiou. Mas aqui está o detalhe mais interessante. A decoração da igreja misturava elementos católicos com símbolos africanos. Havia santos católicos, sim, mas se você olhasse de perto, veria padrões que remetiam a divindades africanas. Veria tambores usados em cerimônias que eram tanto católicas quanto congadeiras. A igreja estava permitindo que africanos praticassem sincretismo religioso, mantendo vivas suas tradições ancestrais sob uma fachada de cristianismo. E Chico, usando seu dinheiro e influência, garantia que essa prática continuasse. Todo ano, a Irmandade organizava a festa de Nossa Senhora do Rosário. E essa festa era extraordinária. Duravam dias. Havia procissões pelas ruas, danças, músicas que misturavam línguas africanas com português. E no centro de tudo, vestido como rei, estava Chico. Porque aqui está algo fascinante. A comunidade negra de Vila Rica literalmente coroava Chico como rei durante essas festas. Não era apenas apelido ou título honorário. Havia uma cerimônia, uma coroa era colocada em sua cabeça. Ele era declarado rei do Congo perante centenas de testemunhas. Era teatro, era ritual, era política, era tudo isso junto. Para as autoridades portuguesas era folclore inofensivo, negros brincando de realeza, nada que ameaçasse o poder real, mas para a comunidade africana era profundamente significativo, era reconhecimento de liderança. Era manutenção de estruturas de poder africanas dentro do sistema colonial. Era resistência cultural. E Chico usava essa posição com maestria. Como rei reconhecido, ele mediava disputas na comunidade negra, organizava casamentos, abençoava negócios, tornava-se efetivamente uma autoridade paralela às autoridades coloniais. Mas nem tudo era festa e celebração. A vida de Chico ainda era vivida sob ameaça constante. Em 1740, aconteceu algo que quase destruiu tudo que ele havia construído. Portugal estava desesperado por ouro. As minas estavam produzindo menos que nas décadas anteriores. Os veios mais fáceis estavam esgotados e a coroa aumentou a pressão sobre Minas Gerais. Foi decretado um novo sistema de cobrança chamado derrama. Se uma região não produzisse uma cota mínima de ouro em impostos, soldados seriam enviados para confiscar propriedades até a dívida ser paga. Não importava se você era rico ou pobre, branco ou negro, livre ou escravo. Se vivesse em Minas Gerais, você estava na mira. Chico, como proprietário de Minas, era um alvo óbvio. Soldados apareceram em sua propriedade, exigiram registros de produção, questionaram seus trabalhadores, procuraram por sinais de contrabando.
Era o momento mais perigoso da vida de Chico desde a travessia do Atlântico. Se encontrassem evidências de sonegação, ele poderia perder tudo. Suas propriedades seriam confiscadas. Ele poderia até ser preso ou executado. E todas as pessoas que ele havia libertado, todo o império que havia construído, desmoronaria. Mas Chico tinha se preparado para este momento. Anos de cultivar relacionamentos deram frutos. Funcionários que ele havia ajudado no passado agora retribuíram o favor. Documentos foram preparados mostrando números que, embora não totalmente verdadeiros, eram críveis o suficiente. Testemunhas confirmaram sua história, e havia um trunfo que Chico jogou brilhantemente: seu status na comunidade. Ele não era apenas um minerador. Ele era o rei coroado da Irmandade do Rosário. Ele havia financiado uma igreja inteira. Ele era respeitado até por alguns brancos como um exemplo de negro bem comportado que aceitava seu lugar na sociedade. Claro que isso era uma fachada. Por baixo, Chico estava subvertendo o sistema constantemente, mas a fachada funcionou. Quando questionado, ele interpretou o papel de súdito leal. Mostrou humildade adequada, pagou alguns subornos estratégicos e os soldados foram embora. Mas o incidente abalou Chico. Ele percebeu que não importava quão rico ficasse, quão respeitado fosse, ele ainda estava vulnerável. A qualquer momento, as autoridades podiam decidir destruí-lo, porque no final das contas, ele era um homem negro, num mundo controlado por brancos. E esse mundo podia tolerar seu sucesso apenas até certo ponto. Esta percepção mudou a estratégia de Chico. Ele ficou mais cauteloso, mais discreto. Parou de expandir tão agressivamente e focou em consolidar o que tinha. Investiu mais em proteger as pessoas que já havia libertado, certificando-se de que elas tinham meios de sobreviver se algo acontecesse com ele. E ele começou a pensar no legado. Chico tinha 60 anos agora. Sua vida havia sido extraordinária por qualquer medida. Ele sobreviveu à passagem do meio, sobreviveu à escravidão, comprou sua própria liberdade, construiu uma fortuna, libertou centenas de pessoas, tornou-se líder reconhecido de sua comunidade. Mas tudo isso morreria com ele se ele não criasse estruturas duradouras. Então Chico começou a institucionalizar seu trabalho. Ele formalizou o sistema de empréstimos para a alforria, criando regras claras sobre como o dinheiro seria distribuído. Ele treinou sucessores, jovens negros talentosos que podiam continuar seu trabalho quando ele morresse. Ele garantiu que a Irmandade do Rosário teria fundos suficientes para continuar funcionando independentemente dele. E ele contou sua história, repetidamente, para qualquer um que quisesse ouvir, porque Chico entendia o poder das narrativas. Sua história era prova viva de que um africano escravizado podia se elevar, podia ter sucesso, podia construir algo duradouro. E essa história inspiraria gerações futuras a resistir, a lutar, a sobreviver. Durante a década de 1740, a fama de Chico cresceu além de Vila Rica. Histórias sobre o rei escravo que enriqueceu se espalharam por Minas Gerais. Viajantes levaram os contos para Rio de Janeiro, para Bahia, para Portugal. Algumas histórias eram verdadeiras, outras eram exageradas. Algumas eram pura invenção, mas todas serviam ao propósito de manter viva a ideia de que a escravidão não era inevitável, que resistência era possível, que liberdade podia ser conquistada, e em cada senzala onde essas histórias eram contadas, em cada mina onde escravos sussurravam sobre Chico Rei enquanto quebravam pedras, a semente de esperança era plantada. Mas aqui está algo que precisa ser dito claramente. Chico não destruiu a escravidão. Ele não podia. Um homem, não importa quão extraordinário, não podia derrubar um sistema sustentado por impérios europeus e economia global. O que Chico fez foi criar espaços de liberdade dentro do sistema. Ele provou que caminhos existiam.
Ele mostrou que, mesmo nas correntes mais apertadas, brechas podiam ser encontradas e exploradas. Ele libertou talvez 300 pessoas diretamente. Num Brasil onde milhões eram escravizados, 300 não parece muito. Mas para aquelas 300 pessoas e suas famílias, era tudo. Era a diferença entre morrer acorrentado e viver livre. Era a diferença entre desespero e esperança. E o exemplo de Chico inspirou outros. Outros negros livres em Minas Gerais começaram a copiar seus métodos. Formaram cooperativas, juntaram dinheiro para comprar alforrias, criaram redes de apoio. O modelo que Chico desenvolveu se espalhou. Mas havia um problema crescente. O ouro de Minas Gerais estava realmente acabando. No final da década de 1740, as minas que haviam produzido toneladas de ouro estavam esgotadas. A encardideira de Chico estava produzindo menos a cada ano. Outras operações estavam fechando. Vila Rica, que havia sido um local de fortuna fácil, estava se tornando uma cidade de sonhos quebrados. Milhares de pessoas, brancas e negras, livres e escravizadas, estavam na pobreza. A economia regional estava em colapso. Portugal estava furioso porque os impostos caíram drasticamente. E todo mundo estava procurando alguém para culpar. Foi neste contexto de crise que Chico enfrentou seus maiores desafios. Porque quando a riqueza desaparece, o ódio racial tende a aumentar. Brancos pobres ressentiam negros livres bem-sucedidos. Autoridades procuravam bodes expiatórios. E Chico, como o negro mais visível e bem-sucedido de Vila Rica, tinha um alvo pintado nas costas. Houve tentativas de roubar suas propriedades usando processos judiciais fraudulentos. Houve acusações de bruxaria, porque alguns brancos não conseguiam aceitar que um africano poderia ser bem-sucedido sem magia diabólica. Houve até rumores de conspiração, alegações de que Chico estava planejando uma revolta de escravos. Nada disso era verdade. Mas em tempos de crise, verdade importa menos que conveniência. Chico teve que usar toda a sua astúcia política para sobreviver. Ele aumentou seus pagamentos para autoridades-chave, fez doações públicas para a Igreja Católica, garantiu que sua lealdade a Portugal fosse visível e inquestionável. E funcionou, mas por pouco. Em 1750, Chico tinha quase 70 anos. Ele havia vivido 3 vidas, uma como rei na África, uma como escravo no Brasil e uma como homem livre e líder comunitário. Cada vida havia exigido tudo dele, e agora seu corpo finalmente estava desistindo. Ele ficou doente, ninguém sabe exatamente de quê. Talvez fossem os pulmões destruídos por décadas de respirar poeira de rocha. Talvez fosse apenas velhice depois de uma vida brutal. Mas todos sabiam que o fim estava próximo. A comunidade negra de Vila Rica entrou em luto antecipado. Este homem havia significado tanto para tantas pessoas. Ele havia sido salvador, líder, amigo, pai. Como eles continuariam sem ele? Mas Chico não estava preocupado, porque ele havia feito o trabalho. Havia construído estruturas que sobreviveriam a ele. Havia libertado gerações de pessoas. Havia provado que resistência era possível. E enquanto estava deitado em sua cama, cercado por pessoas que ele havia libertado, Chico Rei podia fechar os olhos, sabendo que havia cumprido a promessa que fez para si mesmo naquele navio negreiro tantas décadas atrás. Ele não se rendeu, ele sobreviveu, e ele venceu. Mas espera, a história não termina com a morte de Chico, porque o legado que ele construiu continuou vivendo de maneiras que nem ele poderia prever. E a fase final desta história extraordinária é talvez a mais fascinante de todas. Como a lenda de Chico Rei cresceu depois de sua morte. O que aconteceu com as pessoas que ele libertou? E por que esta história, de todas as histórias de resistência à escravidão no Brasil, é a que sobreviveu até hoje? Vamos descobrir na parte final. O legado eterno é o ano de 2025.
Você caminha pelas ruas de pedra de Ouro Preto, a cidade que já foi Vila Rica. Turistas de todo o mundo tiram fotos das igrejas barrocas. Guias contam histórias do ciclo do ouro. E se você prestar atenção, se você realmente escutar, vai ouvir o nome Chico Rei repetido com reverência. 300 anos depois de sua chegada ao Brasil, o rei escravo ainda é lembrado, ainda é celebrado, ainda inspira. Mas como uma história de um homem que morreu pobre e esquecido pelas autoridades coloniais, se tornou uma lenda imortal? Esta é a pergunta que responderemos agora. Porque o verdadeiro poder da história de Chico Rei não está no que ele fez em vida, mas no que sua história fez depois de sua morte. Vamos voltar a 1754, o ano que os registros históricos sugerem que Chico Rei morreu. Ele tinha aproximadamente 80 anos, uma idade extraordinária para alguém que sobreviveu à escravidão. Seu corpo finalmente cedeu, mas sua mente permaneceu afiada até o fim. O funeral de Chico foi um evento que Vila Rica nunca havia testemunhado. Milhares de pessoas compareceram. Não apenas negros livres que ele havia libertado ou ajudado, mas também escravos que vinham secretamente prestar homenagem. Até alguns brancos apareceram, reconhecendo a importância daquele homem extraordinário. A Irmandade do Rosário organizou a cerimônia mais elaborada que podiam. O corpo de Chico foi vestido com suas melhores roupas, incluindo o manto vermelho que ele usava nas procissões. Uma coroa foi colocada em sua cabeça. Ele seria enterrado como rei. A procissão até a Igreja do Rosário foi acompanhada por tambores africanos, cantos em línguas congolesas misturadas com português, e choro, muito choro, porque todos ali sabiam que estavam enterrando mais que um homem. Estavam enterrando uma era. Chico foi sepultado no chão da própria igreja que ele havia ajudado a construir. Um lugar de honra. E sobre seu túmulo foi colocada uma lápide simples que identificava apenas o nome, Francisco. Nenhuma pompa, nenhuma declaração grandiosa, apenas o nome dele. Mas as histórias começaram imediatamente. Na noite do funeral, nas senzalas e nas casas de negros livres por toda Vila Rica, pessoas contavam histórias sobre Chico. Algumas eram memórias reais, outras eram embelezadas, e algumas eram completamente inventadas, mas carregavam verdades emocionais que fatos não podiam capturar. Contavam como Chico havia sido rei na África e nunca perdeu sua majestade mesmo nas correntes. Contavam como ele havia escondido ouro em seus cabelos para enganar fiscais portugueses. Contavam como ele libertou mais de 1000 pessoas, um número provavelmente exagerado, mas que expressava o impacto emocional de seu trabalho. E a cada vez que a história era contada, ela crescia. Não porque as pessoas estavam mentindo, mas porque lendas funcionam assim. Elas destilam verdades essenciais em narrativas que transcendem fatos específicos. A verdade essencial da história de Chico era esta: resistência é possível. Um homem sozinho pode fazer diferença. A escravidão não é invencível. E essa mensagem era revolucionária, perigosa até. Porque num Brasil onde a escravidão era a fundação de toda a economia, onde milhões viviam em correntes, histórias de sucesso e libertação eram subversivas. As autoridades portuguesas tentaram suprimir a história de Chico, não ativamente, não através de proibições oficiais, mas através de silêncio. Registros oficiais mal mencionavam sua existência. Documentos da coroa ignoravam seu sucesso. Era como se quisessem apagar sua existência. Mas você não pode apagar histórias da memória coletiva de um povo, especialmente quando essas histórias dão esperança. Durante as décadas de 1760 e 70, enquanto Minas Gerais continuava seu declínio econômico, a história de Chico Rei se espalhou. Ela chegou a outras regiões do Brasil.
Escravos nas plantações de cana do Nordeste ouviam sobre o rei africano que ficou rico. Escravos urbanos no Rio de Janeiro contavam a história uns aos outros. Quilombos no interior incluíam Chico em suas narrativas de resistência. A história evoluiu com cada narração. Em algumas versões, Chico libertou milhares. Em outras, ele se tornou tão rico que comprou propriedades até em Portugal. Em algumas, ele viveu até os 100 anos. Em outras, ele nunca morreu, apenas voltou para a África para reclamar seu reino. Nenhuma dessas versões era literalmente verdadeira, mas todas eram verdadeiras no sentido de que capturavam o impossível de seu sucesso real e o transformavam em mito inspirador. E aqui está algo fascinante. As autoridades coloniais, que inicialmente tentaram suprimir a história, eventualmente começaram a tolerá-la. Por quê? Porque perceberam que a narrativa de Chico podia ser útil para eles. Olha como é cínico. As autoridades começaram a apontar para Chico como prova de que o sistema funcionava. Veja, eles diziam, até escravos podem prosperar no Brasil se trabalharem duro o suficiente. Chico Rei prova que a escravidão brasileira é mais humana que em outros lugares. Ele prova que homens de cor podem subir na sociedade. Era propaganda nojenta que distorcia completamente o que Chico realmente fez. Ele não provou que o sistema funcionava. Ele provou que indivíduos extraordinários podiam sobreviver apesar do sistema. Sua história não validava a escravidão. Ela mostrava como resistir a ela. Mas esse tipo de apropriação da narrativa acontece constantemente na história. Poderes dominantes pegam histórias de resistência e as recontam de maneiras que neutralizam seu poder subversivo. Felizmente, a comunidade negra de Minas Gerais nunca deixou isso acontecer completamente. Eles mantiveram viva a verdadeira história, e eles a mantiveram através das festas. A festa de Nossa Senhora do Rosário, que Chico havia ajudado a organizar quando vivo, continuou depois de sua morte. E cada ano, durante a festa, a história de Chico era recontada. Havia até dramatizações, onde atores representavam sua jornada da África ao Brasil e sua subsequente libertação. Essas apresentações eram subversivas de maneiras sutis. Elas mostravam africanos com dignidade e agência. Mostravam escravos resistindo. Mostravam comunidades negras se organizando para libertar seus próprios membros. Tudo isso acontecia bem debaixo do nariz das autoridades coloniais, disfarçado de festival religioso folclórico. E funcionou. A história sobreviveu. Mas então veio o século XIX e tudo mudou novamente. Em 1808, a família real portuguesa, fugindo de Napoleão, se mudou para o Brasil. De repente, o Rio de Janeiro se tornou capital do Império Português. O Brasil ganhou nova importância e reformas começaram. Uma dessas reformas foi uma mudança gradual nas atitudes em relação à escravidão, não por bondade ou moral, mas por pragmatismo. A Inglaterra estava pressionando Portugal a acabar com o tráfico de escravos. Rebeliões de escravos estavam se tornando mais comuns e mais violentas, e intelectuais brasileiros começavam a argumentar que a escravidão estava atrasando o desenvolvimento do país. Neste contexto, a história de Chico Rei ganhou novo significado. Abolicionistas a usavam como argumento. Veja, diziam, se mesmo um escravo pode ter sucesso quando livre, imagine o que milhões de africanos libertados poderiam fazer pelo Brasil. Conservadores respondiam distorcendo a história novamente, alegando que Chico era a exceção que provava a regra de que africanos precisavam ser controlados. Mas não importava a interpretação. A história estava circulando em níveis cada vez mais altos da sociedade brasileira. Ela estava se tornando parte da mitologia nacional. Em 1888, o Brasil finalmente aboliu a escravidão. Foi o último país nas Américas a fazê-lo.
E quando a abolição finalmente veio, celebrações explodiram por todo o país. E nas celebrações em Ouro Preto, a antiga Vila Rica, a história de Chico Rei foi central. Ele foi celebrado como profeta da liberdade, como prova de que africanos mereciam direitos, como herói que havia mostrado o caminho décadas antes da abolição oficial. Historiadores começaram a investigar sua vida. Procuraram registros, entrevistaram descendentes de pessoas que ele havia libertado e descobriram que a história real, embora menos dramática que algumas das lendas, era ainda mais impressionante porque realmente aconteceu. Chico realmente existiu. Ele realmente comprou uma mina. Ele realmente libertou centenas de pessoas. Os registros documentais eram escassos, porque obviamente ninguém estava registrando cuidadosamente as realizações de ex-escravos no século XVIII. Mas havia evidências suficientes para confirmar os contornos básicos da história. Durante o século XX, a história de Chico Rei se tornou oficial. Ela foi incluída em livros didáticos brasileiros. Sua igreja, a Igreja do Rosário, se tornou patrimônio histórico. A mina da Encardideira, que ele havia operado, se tornou atração turística. E algo interessante aconteceu. A história transcendeu raça. Ela se tornou parte da identidade de Ouro Preto e de Minas Gerais como um todo. Pessoas de todas as cores reivindicavam Chico como herói local. Ele era mineiro. Ele representava o espírito empreendedor que construiu aquela região. Alguns críticos argumentam que essa universalização da história de Chico diluiu seu poder como narrativa especificamente de resistência negra. Que transformar um herói negro em herói universal apaga a especificidade de sua experiência e luta. Eles não estão totalmente errados. Existe uma tendência em histórias de racismo e escravidão de serem suavizadas quando se tornam parte da narrativa nacional. Os aspectos mais perturbadores são minimizados. O sofrimento é romantizado. A resistência é transformada em reconciliação. Mas também tem algo poderoso em uma história ser abraçada amplamente, porque significa que ela não pode ser silenciada. Significa que gerações futuras aprenderão sobre ela. Significa que o nome Chico Rei não será esquecido. E hoje, em 2025, 300 anos depois de Chico chegar ao Brasil em Correntes, sua história está mais viva que nunca. A Igreja do Rosário ainda existe em Ouro Preto. Todo ano, a Irmandade do Rosário, que continua ativa, organiza festivais que celebram Chico. Turistas visitam a antiga mina da Encardideira. Livros são escritos sobre ele. Filmes e documentários contam sua história. Em 2021, um projeto arqueológico encontrou artefatos na região da mina que provavelmente pertenceram a Chico ou seus trabalhadores. Ferramentas de mineração, objetos religiosos, moedas. Cada descoberta adiciona camadas à história. E a comunidade afro-brasileira, especialmente em Minas Gerais, continua reivindicando Chico como símbolo de resistência e orgulho. Movimentos negros usam sua imagem. Artistas criam obras inspiradas nele. Educadores ensinam sua história como exemplo de agência negra durante a escravidão. Mas além da memória histórica, além dos monumentos e festivais, a verdadeira pergunta é: o que a história de Chico Rei significa hoje? Vamos pensar nisso profundamente. Primeiro, é uma história sobre resistência individual contra sistemas opressivos. Chico não esperou ser libertado. Ele se libertou. Ele usou inteligência, trabalho duro e astúcia para navegar um sistema projetado para destruí-lo. Essa mensagem ressoa com qualquer pessoa enfrentando opressão sistêmica. Segundo, é uma história sobre solidariedade coletiva. Chico não se contentou em libertar apenas a si mesmo. Ele sistematicamente libertou seu povo. Ele entendeu que liberdade individual em meio à opressão coletiva é incompleta. Ele construiu estruturas que permitiam que outros também alcançassem liberdade.
Terceiro, é uma história sobre identidade cultural. Chico manteve sua identidade africana, mesmo quando forçado a operar dentro do sistema colonial português. Ele usava roupas de rei, participava de cerimônias africanas disfarçadas de rituais católicos. Ele provou que você pode sobreviver à opressão sem perder quem você é. Quarto, é uma história sobre criatividade e adaptabilidade. Chico não seguiu um caminho pré-existente. Ele criou seu próprio caminho. Ele viu oportunidades onde outros viam apenas impossibilidades. Ele usou as próprias estruturas de seus opressores contra eles. E quinto, talvez mais importante, é uma história que desafia narrativas simplistas sobre escravidão. É fácil contar histórias onde escravos são apenas vítimas passivas e abolicionistas brancos são salvadores heróicos. A história de Chico complica isso. Mostra escravos como agentes ativos de sua própria libertação. Mostra resistência como algo complexo e multifacetado, não apenas rebeliões violentas, mas também precisamos ser honestos sobre os limites da história de Chico. Ele libertou centenas de pessoas, mas milhões permaneceram escravizados. Ele ficou rico, mas isso não mudou o sistema. Ele construiu espaços de liberdade, mas esses espaços existiam dentro de uma sociedade fundamentalmente injusta. Chico Rei não acabou com a escravidão. Ele não podia. Nenhum indivíduo podia. A escravidão só terminou através de mudanças políticas, econômicas e sociais massivas que levaram séculos. Então, sua história é sobre heroísmo individual, sim, mas não é sobre salvação individual. É sobre como comunidades resistem, como culturas sobrevivem, como esperança persiste mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. E talvez seja por isso que a história sobreviveu 300 anos. Porque ela não promete soluções fáceis. Ela não diz que trabalho duro sempre leva ao sucesso, o que seria obviamente falso. Ela não diz que o sistema é justo, porque claramente não era. O que ela diz é: mesmo quando tudo parece perdido, resistência é possível. Mesmo quando você está acorrentado, sua mente pode permanecer livre. Mesmo quando o mundo quer apagar sua humanidade, você pode manter sua dignidade. E essas são mensagens que transcendem época e lugar. Elas ressoam hoje tanto quanto ressoaram no século XVIII, talvez até mais, porque agora entendemos melhor os sistemas de opressão e precisamos de exemplos de como resistir a eles. Então, quando você ouvir sobre Chico Rei, lembre-se disso. Ele não era super-homem. Ele era um homem. Um homem extraordinário, sim, mas ainda um homem. Ele tinha medo, ele sofria, ele provavelmente cometeu erros que a história não registrou. Ele fez compromissos morais para sobreviver. Mas ele também nunca desistiu. E isso é o que importa. Há uma cena que eu gosto de imaginar, embora não possa prová-la historicamente. Chico Rei, em seus últimos dias, deitado em sua cama, rodeado por pessoas que ele libertou. Ele fecha os olhos e vê tudo novamente. Ele vê seu reino na África, vê sua esposa morta durante a captura, vê o navio negreiro, sente as correntes, sente a fome e o desespero. Mas então ele vê outros momentos, vê o dia em que comprou sua própria liberdade, vê a primeira pessoa que ele libertou, lágrimas correndo pelo rosto dela, vê a igreja que ajudou a construir, vê as procissões onde ele caminhava como rei novamente. E talvez, só talvez ele sorria, porque ele fez o impossível. Ele começou acorrentado num porão de navio e terminou como rei coroado, adorado por seu povo. Não é uma história perfeita, não é uma história feliz, mas é uma história verdadeira. E é uma história que merece ser contada. Porque enquanto lembrarmos de Chico Rei, enquanto contarmos sua história, o legado dele continua. Cada pessoa que ouve sobre ele e se inspira a resistir à opressão em sua própria vida está continuando o trabalho dele. Cada comunidade que se organiza para ajudar seus membros está usando princípios que Chico demonstrou.
Cada artista negro que recusa ser silenciado está honrando sua memória. Chico Rei morreu em 1754, pobre novamente porque havia gastado sua fortuna libertando outros. As autoridades coloniais mal notaram. Ele não recebeu obituário em jornais. Ele não foi lembrado em documentos oficiais. Mas 300 anos depois, nós ainda falamos dele. Ainda contamos sua história. Ainda somos inspirados por ela. E isso é imortalidade de verdade. Não em monumentos de pedra ou decretos oficiais, mas em histórias contadas repetidamente, geração após geração, em memória coletiva que se recusa a esquecer, em esperança que se recusa a morrer. O escravo que morreu mais rico que o dono, não mais rico em ouro, porque no final ele havia dado tudo, mas mais rico em legado, mais rico em impacto, mais rico nas vidas que tocou e mudou. Major Augusto, o homem que comprou Chico em leilão, está esquecido pela história. Ninguém sabe seu primeiro nome, ninguém conta histórias sobre ele. Ele possuía pessoas e terra e ouro, mas deixou nada duradouro. Chico Rei, que começou sem nada, que foi mercadoria humana, que deveria ter morrido esquecido numa mina, é lembrado. É celebrado, é imortal. E isso finalmente é justiça poética, não justiça real, porque Chico merecia viver livre desde o início. Porque milhões morreram escravizados sem nunca conseguir liberdade, porque o racismo e desigualdade continuam até hoje. Mas justiça poética que o rei africano acorrentado se tornou mais lembrado que os senhores que o acorrentaram, que sua história sobreviveu quando tentaram apagá-la, que seu nome ainda é pronunciado com respeito 300 anos depois. Então, quando você visitar Ouro Preto, quando caminhar pelas mesmas ruas que Chico caminhou, quando ver a igreja do Rosário que ele ajudou a construir, lembre-se, você está pisando em terra sagrada, terra santificada, não por santos católicos, mas pelo suor e sacrifício de um homem que se recusou a ser quebrado. E se você escutar com cuidado, nos dias de festival quando os tambores tocam e as procissões passam, talvez ainda consiga ouvir o eco daquelas correntes que um dia prenderam Chico Rei. E talvez ainda consiga ouvir o som dessas correntes sendo quebradas. Porque essa é a promessa da história de Chico. Correntes podem ser quebradas, impossibilidades podem ser vencidas, reis podem renascer. Enquanto contarmos essa história, enquanto lembrarmos, essa promessa continua viva. Essa é a história de Chico Rei, o rei africano que foi escravizado, o escravo que comprou sua liberdade, o homem livre que libertou centenas, o minerador que ficou rico, o líder que reconstruiu seu reino num novo mundo, o exemplo que inspira até hoje. Que sua história nunca seja esquecida, que seu legado continue inspirando resistência, e que 300 anos a partir de agora, outras gerações ainda contem a história extraordinária do homem que começou em correntes e terminou usando coroa. Porque enquanto histórias como a de Chico Rei forem contadas, a esperança permanece. E enquanto a esperança permanecer, correntes continuarão sendo quebradas. Essa é a história real de Chico Rei. E agora ela é sua também para contar.